Oi, queridos, presentes preciosos de Deus. Vamos para mais uma história desse livro tão precioso. Mas antes eu quero dar um recadinho para você que tem assistido os nossos vídeos. Se você tem gostado, que você se inscreva se você ainda não se inscreveu no nosso canal. E também compartilhe nossos vídeos para que outros possam também estar aprendendo desse livro tão precioso que é a palavra do Senhor. Também eu quero agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal. E se tem alguma história que vocês gostariam de ouvir, né? Então que vocês deixem aí nos comentários e eu estarei estudando, se Deus disser que sim, e trazendo nos próximos vídeos para você. E a Deus sempre toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe você, meu querido, e a sua família. Vamos trazer na nossa memória um pouquinho da última história? Lembrando que Deus mandou mais 3 pragas. Vamos lembrar as pragas que o Senhor já mandou? Então Deus mandou a primeira praga, que foi a praga para transformar a água em sangue. Também mandou a praga das rãs. E a terceira foi a praga dos piolhos. Deus mandou a praga das moscas. E a quinta praga foi a peste nos animais que estavam no campo. Mas Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Faraó não confiava em Deus, não acreditava no Senhor. Então Deus agora, ele fala para Moisés. Ele diz para Moisés, Moisés e Arão, fala para eles, olha, eu quero que vocês peguem a cinza lá do forno e vocês vão até o Faraó, peguem essa cinza e Moisés, eu quero que você jogue essa cinza para o alto. Quando ela cair, ela vai se transformar num pó bem fininho e ela vai cair nos egípcios e vai se tornar em feridas. Essa praga se chama praga das úlceras ou a praga das feridas. E assim Moisés fez. Ele obedeceu ao Senhor. Ele foi até Faraó. E chegou lá diante de Faraó, ele falou para Faraó, e ele levantou a mão para o céu e jogou o pó da cinza que ele tinha levado mais Arão. Quando ele jogou aquele pó lá para cima, a palavra de Deus diz que aconteceu como Deus falou. Ele veio bem fininho e ele foi transformando, aonde ele caía, ele transformava em feridas as pessoas. Então os servos do Faraó, eles ficaram cheios de feridas. O Faraó também, aonde aquele pó caía, havia feridas nas pessoas. E sabe, meus queridos, a Bíblia diz que os magos, aqueles magos, né, lá do Faraó, os encantadores, eles não puderam ficar diante de Moisés. Tamanho era as feridas que eles estavam no corpo e eles tiveram que sair diante de Moisés e de Arão. Mas o Faraó não deixou o povo ir. A Bíblia diz que o Senhor, ele endureceu o coração de Faraó. E Faraó não ouviu Moisés nem Arão, conforme Deus havia falado para ele. E agora, Deus vai mandar mais uma praga. Deus manda Moisés ir lá falar com o Faraó. E ele fala, deixa meu povo ir para me prestar adoração, né? Deixa meu povo ir. E Faraó ficou ouvindo Moisés falar. E Moisés fala assim, olha, eu sei que você não crê em mim. E se eu quisesse, eu teria matado você e todo o teu povo. Deus manda Moisés falar isso para o Faraó. Mas olha, eu não fiz isso porque eu quero que você veja o meu poder. Deus queria que Faraó visse o quanto ele era poderoso, ele era maior do que todos aqueles deuses lá do Egito. Lembra? Os deuses feitos pelas mãos dos homens, como a gente já aprendeu nas outras histórias? Então,
que os egípcios adoravam, que Faraó adorava, e Faraó, ele não acreditava mesmo em Deus. Quando Deus chamou Moisés, lá em Midian, quando estava lá na sarça, né, que Deus apareceu a Moisés, Deus falou isso para Moisés, vocês lembram disso? Que Faraó não ia acreditar nos milagres que Deus ia fazer, nos sinais que Deus ia fazer. E Deus disse, se eu quisesse, eu teria destruído você e todo o teu povo, mas eu vou mostrar o meu poder para você. Amanhã, ele diz, eu farei cair uma grande chuva de pedras. E olha, se tiver alguém no campo, fala para os teus servos, para os seus oficiais, para ninguém estar no campo, todos fiquem dentro de casa, porque quem estiver no campo, quando cair a chuva, ele vai morrer. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que aqueles oficiais que estavam ali ouvindo, muitos ali acreditaram no Senhor, porque a Bíblia diz que teve servos oficiais ali do faraó, que ele falou para os servos deles fugirem, irem para casa com os seus animais. Mas teve aqueles que nem ligaram para que Moisés falou e deixaram os seus servos e seus animais no campo. E assim aconteceu, do jeito que Deus falou. Moisés, ele saiu, Deus tinha falado para ele, Moisés, levanta a mão para o céu e a chuva vai cair. E Moisés falou tudo isso para o faraó. O faraó não acreditou. E quando Moisés saiu, Moisés levantou as mãos aos céus e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Era uma tempestade de chuva, de pedras de granizo, aquelas pedras de gelo, e eram pedras grandes. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que era chuva de pedras com fogo. Você já viu chuva com fogo? O gelo no fogo apaga o fogo, né? Mas com Deus, isso não aconteceu. O fogo caía e caía as pedras. Aqueles servos dos oficiais que temiam ao Senhor, que acreditaram no Senhor, aqueles que estavam em casa, aqueles estavam seguros. Quem confiou em Deus e foi para casa estava seguro. Mas aqueles oficiais que não ligaram e mandaram seus servos ir para o campo, a Bíblia diz que esses servos, né, que estavam lá no campo, todos que estavam no campo, naquele momento daquela tempestade, ninguém se salvou. Todos morreram. As pessoas, os animais, e era uma tempestade tão grande, era um fogo tão grande, raios, trovões, imagina, barulho de raio, trovão, tempestade. A Bíblia diz que até as árvores, meus queridos, as árvores, elas caíram, elas não ficaram ali naquela tempestade. Que Deus poderoso, né? É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que a gente pode confiar. Mas você vê que nem todos confiam em Deus? Deus quer que a gente confie nele. Confie em Deus, meu querido. Eu vou ler para você um versículo da palavra de Deus que fala que nós devemos de confiar no Senhor. A palavra de Deus é no Salmo 31, 14. Então ele diz assim: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O povo do Egito, Faraó, não confiava em Deus porque eles confiavam nos ídolos deles, naqueles deuses deles, feito pelas mãos deles próprios. Não era no Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, né? Mas Moisés confiava no Deus verdadeiro. Confia em Deus, nesse Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, esse Deus poderoso, como a Bíblia está mostrando, que pode fazer chuva de pedra de gelo e fogo andarem junto. Só mesmo o nosso Deus. Confie em Deus, meu querido, porque Deus, ele tem poder para te ajudar em todas
as situações. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que estavam ali no campo, né, morreram. Faraó, quando sabe disso, manda buscar Moisés. Rapidamente Moisés vem para falar com o faraó. O faraó, ele diz a Moisés: eu pequei, eu e o meu povo, nós somos culpados. Ore ao Senhor, Moisés, para que acabe essa chuva, né? E Moisés, então, quando o faraó falou isso para Moisés, o faraó também disse para Moisés que ia deixar o povo ir. Então Moisés falou assim: quando eu vou estender as mãos aos céus e vai acabar essa chuva. E é para você saber, faraó, que toda a terra pertence ao Senhor. O Senhor tem poder para controlar toda a terra. É claro que Deus tem esse poder, né? Quem é o Criador de todas as coisas? Você lembra que nós aprendemos em Gênesis? Deus criou todas as coisas. Então a própria natureza, ela obedece ao Senhor, porque Deus tem poder para isso. Moisés, ele ainda disse assim para o faraó: eu sei que você e os seus oficiais não temem ao Senhor. E a Bíblia diz que Moisés saiu dali, levantou as mãos para os céus e na mesma hora a chuva cessou. Como Deus amava Moisés, né? Que poder que Deus tinha dado a Moisés e como Deus se agradava da vida de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés, ele confiava no Senhor. Faraó não confiava no Senhor, mas Moisés confiava. Confie no Senhor, você também. O Senhor, ele ama você e ele quer que eu e você confie nele. E agora tudo estava calmo, tudo estava tranquilo. A chuva tinha ido embora. Mas o faraó, depois que tudo estava tranquilo, ele não deixou o povo ir. E como será que estava lá em Gósen? Será que aconteceu alguma coisa lá onde mora Israel? Lá estava tudo tranquilo. Lá não teve nenhuma chuva, nem um pinguinho sequer. Todos estavam tranquilos, todos estavam felizes, os animais estavam vivos, todo o povo de Israel estava feliz, porque ali, lá em Gósen, tudo estava tranquilo, não tinha acontecido nada. Deus estava cuidando, estava protegendo o povo dele. Mas Deus também queria mostrar para Israel que Deus tinha poder, porque Israel, eles ficaram mais de 400 anos, né? Eles estão ali no Egito mais de 400 anos. E muitos deles, a maioria do povo, já não amava mais o Senhor, porque os pais não contaram para os filhos aquilo que Deus tinha feito desde lá de Abraão. Lembra da nossa história em Gênesis, então? Eles não contaram para os filhos. E muitos do povo de Israel estavam adorando aqueles ídolos dos egípcios. Então Deus queria mostrar também para Israel que eles precisavam confiar em Deus. Confie você também em Deus, assim como Moisés confiava. O povo de Israel precisava confiar em Deus. E para confiar, eles estavam vendo o poder de Deus. Deus estava mostrando o seu poder através dos sinais, das pragas que estavam acontecendo. Você confia no Senhor? Se você já tem Jesus no seu coração, se você já entregou seu coração para o Senhor Jesus, confie nele. Confie sempre, não duvide. Ele ama você. E se você ainda não entregou o seu coração para o Senhor Jesus, confia nele. Mostra para ele que você confia nele. Fazendo isso hoje, você pode convidar Jesus para vir morar no seu coração. E assim você vai estar mostrando para Deus que você confia nele. Fala para o Senhor Jesus numa oração bem simples. Senhor, eu sei que eu sou pecador. Perdoa meus pecados.
e vem morar dentro de mim, me transforma, me faz uma pessoa diferente, uma nova pessoa que eu possa servir ao Senhor, confiar no Senhor e amar o Senhor de todo o coração. Deus, Ele te ama. Lembre-se sempre disso. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa do seu pecado. E Ele tem poder para perdoar os seus pecados. E Ele quer salvar você. Que Ele abençoe você. Você é precioso para Ele. Sua vida é preciosa para Ele. Nós amamos vocês, mas Jesus, Ele te ama muito, muito, muito mais. Fique com Deus, que Ele abençoe você e a sua família. Amém.